E aí, professor, meu nome é Kevin, eu sou aluno do curso de Engenharia de Computação na UFRN e hoje eu estou aqui para explicar um pouco sobre o projeto proposto pela disciplina de Programação Avançada, que é de criar um escultor 3D. Esse projeto ele se encontra na segunda etapa. A nossa primeira etapa a gente basicamente conseguiu, né, criar um escultor 3D básico, onde a gente eh, dava algumas instruções através do próprio código e essas instruções eram interpretadas lá eram lidas pelos métodos, que ao final o nosso programa gerava uma saída, né, um arquivo .off, que era lido por um software de visualização de imagem. Então, basicamente, foi isso na primeira etapa. Agora, na segunda etapa, o objetivo é que a gente consiga, primeiramente, implementar alguns conceitos mais sofisticados, né, que são conceitos de classe abstrata, de herança, de classe virtual, para que assim a gente consiga criar agora um programa que ele recebe um arquivo externo, um arquivo TXT, onde esse arquivo ele vai lá conter as informações correspondentes às instruções de modelagem. Então dessa vez a gente não vai mais colocar diretamente no código, a gente vai receber essas instruções de fora. E o nosso programa ele vai ser capaz de interpretar essas instruções e atribuir os valores, né, das que vão ser recebidos pelos métodos. Ele vai conseguir atribuir esses valores às dimensões das nossas figuras geométricas que vão ser desenhadas. Então, assim como no anterior, a gente vai ter uma figura de saída através do arquivo.off, só que a gente vai ter essa peculiaridade agora realmente de estar recebendo essa entrada, né? Então, partindo aqui para o código, a gente vai iniciar aqui a explicação com é, a criação aqui de uma nova classe, que é a classe figura geométrica. Essa classe, a gente pode chamar ela aqui no código de uma classe abstrata, primeiramente, por o próprio conceito de uma figura geométrica ser um conceito abstrato, né? A gente não desenha figura geométrica, a gente desenha tipos de figura geométrica, como uma esfera, por exemplo, ou um cubo. Isso é um tipo. Mas o conceito de figura geométrica a gente não pode desenhar. Então, nesse nosso programa, a gente tem essa classe abstrata que vai servir de classe mãe para as subclasses, que são as classes concretas, que vão ser justamente os tipos de figura geométrica. Então, para essa classe, a gente vai ter aqui principalmente a declaração das variáveis. As variáveis que a gente vai declarar na classe figura geométrica são as variáveis que vão estar presentes em todas as classes concretas, já que elas vão herdar, né, as informações dessa classe aqui. Então, as informações que estão presentes em todas elas são justamente a cor e a opacidade. Então, a gente vai declarar essas variáveis aqui já nessa classe. Em seguida, a gente vai ter aqui a declaração de alguns métodos. A gente tem aqui o construtor e o destrutor. E ao final, a gente tem aqui uma função nova, que é a nossa Virtual Void Draw Sculptor. Basicamente, o que ela vai fazer, né? A função Draw, como o nome já diz, né? Ela vai desenhar. Só que a gente não desenha a classe figura geométrica. O que a gente vai fazer com essa função é implementar ela nas subclasses. E o que o nosso programa vai fazer, ao ler aqui esse, esse método, né, que está aqui inclusive igual a zero, simbolizando que é uma função virtual pura, ele vai identificar que essa função é uma função virtual pura da classe abstrata, e ela não vai realizar aqui a chamada do draw na figura geométrica em si, na classe figura geométrica, e sim na classe concreta que foi chamada através da classe figura geométrica. No caso desse programa, a classe abstrata é só um meio para chamar as outras classes, que são as classes concretas. Então, isso aqui vai evitar que essa classe seja chamada. Tanto que, por exemplo, a figura geométrica.cpp, ela nem sequer tem implementações aqui, porque justamente a gente não vai desenhar ela, né? Vai desenhar só os tipos. Então, partindo aqui para os tipos, né? Os tipos não, para o arquivo sculptor.cpp. Diferente do que a gente tinha na primeira etapa, agora a gente não tem mais aqui vários métodos que são declarados para fazer as nossas figuras geométricas. Agora a gente só tem basicamente os métodos essenciais para a criação da nossa, dos nossos, das nossas figuras geométricas e da nossa matriz em si. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso sculptor e o nosso, então, nosso sculptor não, o nosso construtor e o nosso instrutor, onde a gente vai fazer aqui a alocação dinâmica e vai fazer a liberação, né, da memória alocada.
A gente tem o setColor, já que toda figura geométrica vai precisar ter uma cor. O putvoxel, né, que é justamente para a classe da figura geométrica, de cada figura geométrica conseguir se desenhar. E o cutvoxel, que é o contrário do putvoxel, né, se ela quiser, entre aspas, se desenhar apagando. Por último, a gente tem aqui um método que é o método write-off, que vai fazer basicamente o que já fazia antes, que vai pegar as informações do nosso programa e transformar em informações legíveis para o nosso interpretador através de um arquivo de saída.off. Então vai ser basicamente isso o Sculptor. Agora ele está mais enxuto realmente com as coisas essenciais para a criação de cada figura geométrica e da nossa matriz em si. Partindo aqui, né, já que a gente não tem mais aqui os métodos, o que a gente fez foi transformar os métodos de classe de figura geométrica em classes concretas. Por exemplo, uma das figuras geométricas que a gente tem é o Putsphere. O Putsphere, deixa eu pegar aqui no ponto H, onde a gente vai fazer aqui as declarações, né? A gente tem aqui no Putsphere a declaração das variáveis aqui essenciais para esse tipo de figura geométrica. No caso de uma esfera, a gente precisa aí das dimensões, no caso da posição x, y, z, né? E do raio, que é onde é o raio que vai cercar, né? Esse ponto definido x, y, z. E a gente vai ter aqui, né, os métodos que vão fazer aí a chamada do construtor e do destrutor. A gente pode observar aqui que ele, além das variáveis que foram declaradas aqui nessa classe, a gente tem a classe RGBA. Isso porque, como eu expliquei antes, essa classe aqui, a classe concreta Putsphere, ela vai herdar da classe figura geométrica. Ou seja, lá na classe figura geométrica, onde a gente criou essas variáveis RGBA, elas vão poder ser utilizadas justamente por ela estar herdando essas informações. Então aqui ao final a gente vai ter um método chamado do draw, que é justamente também o que eu falei que tinha na figura geométrica, só que ela vai ser reimplementada aqui. Ou seja, se eu quiser chamar o draw da figura geométrica esfera, a gente vai chamar a figura geométrica e a figura geométrica vai redirecionar para esse draw aqui. Então ela está só como meio que um intermeio para realmente estar chamando esses métodos. E declarado aqui, né, as variáveis e os métodos, a gente vai ter a implementação, que basicamente a gente vai atribuir as variáveis que foram lidas. No caso a gente vai atribuir as variáveis aqui que foram declaradas os valores que vão ser atribuídos na leitura, né, quando for ler o arquivo. Então ele vai estar recebendo esses valores e vai utilizar esses valores para fazer o preenchimento, né, com os voxels lá na nossa matriz. Então aqui a gente vai ter o algoritmo de cada uma das figuras geométricas, que a gente também já viu na outra etapa com mais detalhes esses algoritmos. Então basicamente ele vai fazer isso, ele vai fazer a declaração dessas variáveis e vai fazer a conexão com a figura geométrica no nosso arquivo.h. No nosso arquivo.cpp ele vai receber os valores e vai fazer a implementação no algoritmo para realmente dar as informações de onde os voxels têm que ser ativados, que é justamente no formato da figura geométrica. Então, é basicamente isso. Mas a gente viu isso tudo, mas a gente ainda precisa ler essas informações, né? Para ler essas informações e interpretar, a gente vai ter aqui a nossa função não, a nossa classe leitor.h, onde a gente vai estar aqui primeiro fazendo a declaração de algumas variáveis, como as dimensões e o RGBA. Isso porque a gente tem que declarar aqui de novo, porque o RGBA ele vai ser lido novamente lá dentro do nosso arquivo TXT, assim como as dimensões, né, que é a primeira coisa que deve ser lida para a gente conseguir estar desenhando. Então, a gente vai ter aqui também a declaração de alguns métodos. Por exemplo, a gente tem aqui o método do construtor leitor, né? E a gente tem aqui também um método aqui de uma função parse, onde a gente vai estar atribuindo o nosso interpretador a um vetor. Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque justamente quando a gente for interpretar, a gente quer que nosso programa seja capaz de realmente identificar a posição de cada figura geométrica para poder fazer, por exemplo, sobressair uma a outra, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente vai estar conseguindo fazer essa atribuição a um vetor, né?
que vai estar aí guardando esses endereços. E seguindo aqui a gente vai ter as chamadas, né, das dimensões, só como atribuição mesmo. Aí a implementação a gente vai ter aqui no leitor.cpp. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente é aqui que o nosso programa vai fazer toda a interpretação do nosso arquivo de entrada. Então ele começa aqui justamente fazendo a, a declaração desse nosso interpretador, e ele vai atribuir o nosso vetor com o interpretador, né, a uma variável fig que vai armazenar cada chamada de cada figura geométrica. Então cada chamada vai ficar aqui dentro com os valores que vão ser atribuídos, né, na leitura. E a gente vai ter aqui a inicialização das nossas funções de leitura de dados, que são feitas através das bibliotecas fstring e sstring. fstring e sstring. Então, feitas essas declarações, a gente vai ter aqui a leitura do nosso arquivo, né? A gente vai tentar abrir o arquivo. Caso ele não consiga abrir, que, por exemplo, caso não tenha um arquivo lá dentro, ele vai dizer que não abriu. Então é bom que ele já avisa o nosso usuário, né, que não foi possível abrir, mas caso ele abra normal, o nosso código vai continuar. Caso não, ele vai dar um exit aqui e o nosso programa vai parar de executar. Então, para fazer a leitura desse arquivo, a gente criou aqui uma função while, que vai ser executada enquanto o nosso programa tiver linhas legíveis, basicamente, que é representado aqui pela função fim.good, fim é onde a gente está aqui o nosso arquivo de leitura, que a gente abriu. Então, ele vai aqui pegar o getLine, né, vai pegar realmente cada linha do nosso arquivo e vai fazer essa verificação se existe ou não conteúdo legível. A gente também tem aqui o clear, que vai limpar as informações a cada loop. E a gente vai ter aqui finalmente a abertura. Nesse token, que a gente tem aqui logo antes de iniciar a verificação, a gente utiliza essa variável token justamente para ler o primeiro conteúdo legível de cada linha do nosso conteúdo de entrada. Então, por exemplo, no meu arquivo aqui de entrada, o primeiro conteúdo legível que eu tenho aqui na primeira linha é dim. Então, ele vai, através da função compare, vai comparar se esse conteúdo aqui é igual ao conteúdo que eu estou querendo comparar. No caso, se for, vai ser igual a zero, né, que é a mesma coisa que dizer que esse aqui é igual a true, é verdadeiro, e ele vai executar essa escrita de dados em cima dessas variáveis de dimensão, né? No caso, ele vai identificar que isso aqui é dimensão e eu vou conseguir atribuir as dimensões a, a, a essas variáveis. Então, ele vai fazer isso para todos os tipos de arquivo. No caso, ele vai aqui passar basicamente um por um, vendo aqui as linhas. Por exemplo, ele passou aqui, dim. Aí ele vai verificar que se trata de dimensão, aí vai passar direto e vai voltar. Quando ele voltar, ele vai realmente pegar a outra linha e vai verificando aqui, linha por linha, chamando essas funções. No caso, quando ele fizer essa chamada, né, basicamente ele vai fazer a atribuição dos valores que estão aqui no arquivo aos valores das nossas classes, que vão receber que vão estar recebendo esses valores. Então, vai fazer isso para cada uma das classes e ao final vai retornar esse conteúdo. Então, basicamente o que a gente fez aqui foi meio que a etapa que a gente tinha feito anteriormente de dar as instruções, só que ao invés de a gente dar as instruções através aqui do nosso próprio software, né, a gente interpretou um arquivo e o nosso programa agora tem, através da nossa variável fix, né, tem aí todo aquelas instruções armazenadas que vão ser lidas justamente pelo nosso método lá que vai gerar o arquivo.off. Então, aqui mais ao final a gente tem as chamadas, né, dos métodos de get para as dimensões, que é justamente o que vai ser necessário para estar aí criando a nossa matriz. Então, ao final, já que a gente acabou de realmente fazer a interpretação, a gente ainda não escreveu uma saída para o nosso programa. A gente vai fazer isso só na função main. A nossa função main, a gente vai estar aqui criando os objetos, aqui os objetos da nossa matriz e do nosso interpretador. Então, aqui inicialmente a gente vai estar criando um vetor, onde ele vai conter um ponteiro, né? Porque cada ponteiro apontando para
para uma posição da nossa variável fix, que é a variável ali que estava armazenando as nossas figuras geométricas. Então, ele vai pegar esses figs, no caso essas figuras, né, e fazer a interpretação através desse arquivo de entrada. Fazendo isso, a gente vai ter a leitura, né? Só que antes de realmente desenhar as nossas figuras geométricas, a gente tem que aqui definir o tamanho da nossa matriz. Para isso, a gente tem aqui uma alocação dinâmica, né, do nosso sculptor, através dos valores que foram pegos nos gets das dimensões. Então, a gente vai estar aqui fazendo a alocação de memória necessária para o tamanho da nossa matriz. Em seguida, a gente vai ter aqui um for, que basicamente vai percorrer essa variável figs, que vai conter em cada posição uma informação diferente, né? Que são as informações baseadas aqui nas nossas figuras geométricas que vão ser utilizadas para desenhar. Então ele vai estar fazendo isso aqui nesse for. Seguindo aqui, a gente tem a chamada do nosso método writeOff, que basicamente vai pegar essas informações que foram desenhadas e vai transformar elas em algo legível, né, para o nosso visualizador de arquivo, né, que vai ler o arquivo.off, e a gente pode ver ele aqui na nossa pasta. Então, quando a gente abrir aqui, a gente vai ter a nossa figura, que foi interpretada aqui através dessas instruções. Então, o que nosso programa fez, no geral, foi pegar essas instruções e transformar ela, né, em algo legível. E o interessante é que, através desse programa agora, qualquer pessoa que saiba utilizar o nosso programa, né, no caso de saber realmente passar as informações certas de entrada, elas vão poder estar fazendo esses arquivos e, se tiver tudo ok, eles vão ser tranquilamente executados aí no nosso programa e vão gerar um novo desenho para cada instrução. Então isso torna ele bem mais prático. Então é isso por hoje, eu espero que tenha dado para entender. E é isso, obrigado pela atenção.